Beleza, pessoal, eu estou viajando agora, mas em fevereiro nós estávamos indo para diferentes campos universitários e tendo discussões abertas e diálogos sobre o cristianismo. Fui a esta universidade em fevereiro, foi incrível. Amo vocês, espero que gostem do vídeo. Como você se mantém motivado para, abrir sua Bíblia? Como você diz que se motiva só para orar a Deus? Como posso me manter motivado para orar e ler a minha Bíblia? A motivação, eu acredito, vem do amor, porque eu amo a Deus, porque fui amado primeiro. Deus demonstrou seu amor por mim na cruz. Bem, algumas pessoas dizem, eu gosto de pizza porque gosto do sabor. Ok, claro. E alguns dizem, Bryce, porque amas sua namorada? Porque é bonita? Bem, não a amo só por ser bonita, ela é absolutamente linda, mas a amo pelo caráter dela, e claro, há esse tipo de amor. Mas existe um outro tipo de amor onde precisamos ser honestos conosco mesmos. Por que eu amo a Deus? Porque amo alguém de tal forma que permito que seu caráter, sua moralidade e seus padrões influenciem a minha vida aqui na Terra. Porque Jesus Cristo o viveu e demonstrou o seu amor por nós. Esse é o meu primeiro ponto. Ele demonstrou o seu amor por nós. E porque Deus demonstrou o seu amor por nós e nos mostrou que é possível viver esta vida para a qual Ele nos chama, isso me encoraja a dizer, ok, eu consigo. Mas e as vezes em que não sinto Deus? E se eu vivesse a vida pelos sentimentos? Eu teria ferido e prejudicado mais pessoas, cometido mais erros, perdido mais amigos. Sentimentos são bons servos, não bons mestres. Sentimentos indicam se algo bom ou mal acontece, mas não são um bom guia para a vida. E Billy Graham disse essa citação. Ele disse, perguntei à minha mãe uma vez, mãe, não consigo sentir Deus agora. E a mãe de Billy Graham olhou para ele e disse, muitas vezes os momentos em que não conseguimos sentir Deus são os momentos em que Ele está mais perto de nós, porque estamos agindo por pura fé. A fé é perseguir Deus persistentemente, apesar das circunstâncias. Esta manhã, acordei e ler a minha Bíblia parecia uma tarefa árdua. Parecia um fardo, mas há dias em que acordo e sinto que é pessoal. Mas é como eu disse no início, quanto mais nos dedicamos a Jesus Cristo, mais fácil se torna dedicar-nos a Ele. Porque quando você priva seu espírito e alimenta sua carne, não é de admirar que você se canse após os primeiros 5 segundos de leitura da sua Bíblia. Não admira que queiras adormecer na igreja. Não admira que só tenha 2 coisas para orar em 10 segundos. É porque estamos a alimentar a nossa carne. Mas quando privamos a carne e alimentamos o espírito, fica cada vez mais fácil alimentar esse desejo, porque nossa alma está faminta. Todo dia nosso coração está faminto. E podemos alimentá-lo com Netflix, TikTok, coisas assim, Instagram Reels. Tipo, mais alguém se acorda de manhã rolando o feed do TikTok? Sou só eu? Tipo, quando faço isso, eu me torno uma versão mais ofendida, brava, rápida pra falar, lenta pra ouvir de mim mesmo quando me acordo com o TikTok, porque muita gente tem muito a dizer sobre mim e sobre muitas outras pessoas. E vou te dar um exemplo. Hoje de manhã fiz isso. Assisti a final de The Bachelor ontem à noite e fiquei bastante chateada. E depois de assistir, acordei hoje de manhã e muita gente tinha muitas coisas pra dizer sobre Latia, Grant e Juliana. E estou entrando na briga porque assisti ontem à noite e estava bastante exaltada. E isso me deixou perturbado, porque depois de rolar por aquela bagunça, comecei a ver o que diziam sobre mim. E não foi nada agradável. Nunca fomos feitos para ter acesso a todas as opiniões do mundo. Mas quando começo as manhãs, quando reflito no passado e as comecei lendo a Bíblia, e começo com o que Deus pensa de mim, então sou lento para falar, rápido para ouvir. E não importa o que os outros dizem de mim, porque meus olhos estão no que Deus disse de mim. Quando eu realmente acredito no que Deus disse sobre mim, isso me motiva a buscá-lo mais, né? Como você acha que se lidera com o coração em vez de com a cabeça? Como se lidera com o coração e não com a cabeça? Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossas ações e nosso discernimento precisam estar em conformidade com o que Deus diz, certo? Mas Jesus fala sobre Grand Theft Auto ser um pecado? Não, ele não. Jesus fala de assalto à residência como pecado? Não, ele não. Mas em Marcos 7, ele fala sobre roubo, que é uma categoria que abrange tudo isso. Então, podemos usar sabedoria e discernimento lendo as escrituras e pensando, ok, talvez eu não devesse roubar o Kia Soul de alguém e sair para dar uma volta com ele pela rua, ou talvez eu não devesse fazer isso, ou talvez eu não devesse fazer aquilo. E como agimos com o coração e não com a cabeça? Através da leitura da palavra de Deus. Eis o belo de tomar decisões pensando que Jesus Cristo nos guia a tomá-las. Se tomarmos uma decisão pensando que Jesus Cristo nos está a guiar para a decisão errada, há graça, porque estamos a construir um músculo espiritual de dizer, Deus, quero fazer o que tens para a minha vida. Mas se tomarmos uma decisão pensando que é Deus a guiar-nos para a decisão, e ela está certa, construímos esse músculo novamente, porque estamos a aprender a ouvir a sua voz. É meio que o mesmo com a academia. Eu costumava pensar quando era pequeno que eu podia fazer 10 flexões e ficar super musculoso. Não é assim que funciona. Da mesma forma, temos que continuar a trabalhar e fortalecer esses músculos e ter paciência conosco quando tomamos decisões achando que Deus está nos guiando e é a decisão errada. E quando tomamos a decisão certa, foi Deus nos guiando.
dizemos, ok, Deus, muito obrigado por me guiar e que sua voz se torne mais forte para mim, porque sua voz é calma e tranquila. E eu quero ouvir o que você tem reservado para mim. Como posso ter o discernimento correto quando sinto que o Senhor me pede para fazer algo que parece loucura? Assim como o Senhor disse a Abraão para levar seu filho Isaque para ser sacrificado? Como eu pergunto se é do Senhor ou não? Então ele pergunta, como discernir as decisões que o Senhor nos está a guiar? E ele mencionou a escritura onde Abraão foi mandado sacrificar Isaque. Ok, então temos que entender o contexto dessa história. Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações através de um filho com Sara. Por que é importante que seja com Sara? Porque Sara não conseguia ter filhos. E ele você está brincando comigo? Eu serei o pai de muitas nações através de um filho que terei com minha esposa que não pode ter filhos. Então ele fez algo que era culturalmente apropriado naquela época. Se sua esposa não podia ter filhos, tenha um filho com a serva. E ele não confiou na promessa de Deus, porque Deus já havia feito uma promessa a ele. E o que é grandioso em Deus é isto: ele é perfeito e cumpre o que promete. Ele não vai negar a sua promessa. Então em Lucas, capítulo 8, os discípulos estão entrando num barco e ele diz, ei pessoal, vamos para o outro lado do lago. Eles entram, Jesus adormece e uma tempestade louca surge, onde eles pensam que vão morrer. E eles acordam, Jesus diz, cara, o que diabos vocês estão fazendo dormindo agora? Quer dizer, a gente vai morrer, e por aí vai. Aí Deus fica em silêncio para Abraão por 15 anos. E então ele fala com ele e diz, ei, cara, olha, mesmo que você tenha estragado tudo, você ainda vai ter um filho com Sara. Sara tem 90 anos, irmão. E então tem um filho chamado Isaque. Loucura, certo? Não entendo. Então, Abraão é confrontado com este ponto. Certo, você vai sacrificar seu filho. Agora calma. Abraão cometeu o erro da primeira vez de pensar que Deus não era um cumpridor de promessas. Então ele teve um filho chamado Ismael, com esta mulher chamada Agar. Então Deus disse, ok, você estragou tudo, cara, mas eu ainda te amo e ainda sou um cumpridor de promessas. Então ele tem que confiar nesta promessa. Ele está sendo pedido algo radical aqui. Naquela história, Abraão leva o filho lá. Ele deve estar super confuso, não entende, mas isso é um ato de amor, é uma demonstração do evangelho. Isto é uma demonstração de Deus nos mostrando que ele ofereceu seu filho por nós. Agora, se você notar, Deus disse a Abraão em Gênesis que ele proveria um cordeiro para ser sacrificado. Ele chega lá, está prestes a, seja lá o que for, cortar Isaque, o que quer que fizessem naquela época, como quer que sacrificassem, eu não sei, isso é normal. E pouco antes de ele o fazer, um carneiro surge no matagal. E por causa da sua obediência, e porque Deus lhe prometera que ele seria pai de muitas nações através de Isaque, ele poupa Isaque. Mas pensávamos que ele ofereceria um cordeiro, e ele providencia um carneiro. 2000 anos depois, na mesma montanha, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, sacrificado pelos pecados do mundo. Deus ainda é um cumpridor de promessas, não só por ser o pai de muitas nações através de Isaque, mas também por prover pagamento e expiação pelos pecados do mundo, passado, presente e futuro. Então voltamos a Lucas, capítulo 8. Jesus acalma a tempestade e diz, por que não tendes fé? Por que Jesus disse aos discípulos que eles não tinham fé? Foi porque ele estava sendo rude? Foi porque ele não se importava? Porque antes de entrarem no barco, ele lhes disse que iriam para o outro lado. E nas provações e nas tempestades da vida, ou quando as situações não fazem sentido em nossa mente, nós dizemos, ok, Deus, sério, queres que eu faça isso? Queres mesmo que eu faça isso? Mas a realidade é que Deus não vai voltar atrás em sua promessa. E a razão pela qual pensamos que ele vai voltar atrás em sua promessa é porque muitas pessoas hoje voltam atrás em suas promessas. Jesus diz em Mateus capítulo 6, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Mas muitas pessoas hoje dizem, sim, cara, eu vou aparecer para você. E depois elas simplesmente não aparecem. Ou eles falam e não cumprem. Então pensamos que Deus nos fará o mesmo. Mas Deus é fiel às promessas e ele disse, por que não tem fé? Porque ele lhes disse, antes de entrarem no barco, não importa o que aconteça, não importa as tempestades, as provações, as coisas que não fazem sentido, chegaremos ao outro lado. Então, se Deus nos fala através das Escrituras, nos fala algo sobre nossas vidas, temos que confiar na promessa, apesar das tempestades em nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz o Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. E como eu disse antes, se você tomar uma decisão achando que Deus está te guiando e for a decisão errada, há graça. Em um lugar como Auburn, onde o cristianismo cultural é bastante difundido, como podemos chamar a atenção das pessoas por estarem meio presas nesse ciclo de cristianismo cultural, com graça e verdade? Qual é o seu conselho nisso? Ok, ele perguntou em sociedades como o cristianismo cultural, como chamamos as pessoas para viver uma vida totalmente submissa a Cristo? A primeira coisa são as suas ações. Tiago, capítulo 1 diz, a religião pura e imaculada diante de Deus é esta, falando sobre o quão santo você é. Ele não diz isso. Ele não diz que a religião pura diante de Deus está falando sobre quantas coisas santas você faz, porque foi isso que os fariseus fizeram. Ele diz, a religião pura é visitar viúvas e órfãos em sua aflição. Isso significa praticá-la, vivenciá-la.
Quando as pessoas nos veem vivendo, por que conseguimos vivê-lo? Porque vimos que Jesus Cristo foi capaz de vivê-lo e ele nos deu o exemplo. E quando as pessoas nos veem vivendo, isso pode mostrar que podemos ter uma vida mais rica, alegre e plena com Cristo. Esse é o nosso design original, porque foi isso que o pecado fez. Deus nos projetou inicialmente para ter comunhão com ele, mas por causa do pecado, isso nos afasta do propósito e design originais de Deus para a humanidade. Mas quando submetemos nossas vidas a Cristo, estamos nos direcionando de volta ao plano original que Deus tinha para a humanidade. Primeiramente, vivendo o Evangelho. Em segundo lugar, como eu disse antes ao meu amigo aqui, há certas pessoas na sua vida com quem você pode ter conversas francas e mais profundas, mas à medida que você conhece mais as pessoas, à medida que você as conhece melhor, você tem permissão para ter essas conversas com elas. Mas eu acho que o que mais nos convence é quando nós mesmos o vivemos, pois é prova de que cremos de verdade no que afirmamos crer. Acho que isso é muito importante. Se não conseguimos viver isso nós mesmos, como vamos conseguir dizer a outra pessoa para fazer algo com a vida dela? É por isso que Jesus Cristo diz: ei, se um irmão tem um cisco no olho, antes de o repreender, olhe para a trave no seu próprio olho. Porque ele disse que muitas vezes somos mais tolerantes com o nosso próprio pecado do que com o dos outros. Então, nós criticamos as pessoas pelas suas falhas quando temos as nossas próprias falhas. E depois, quando somos criticados, desejamos ter recebido a graça que nem sequer oferecemos. Então, Jesus Cristo está a dizer: ei, ouve, vive isso, meu. Vive, vive, vive. E isso vai convencer as pessoas. Não há nada de errado em chamar as pessoas a um nível mais elevado. Mas também acho que o bonito de chamar as pessoas a um nível mais elevado é quando as convidamos para a vulnerabilidade da nossa vida. Eu não sou perfeito. Se houvesse uma tela sobre a minha cabeça agora que revelasse cada pensamento, sentimento, emoção e ação que já tive na vida e o que penso agora, vocês diriam: este cara é estranho, ele não serve para estar aqui. E esse é o ponto, é que com Cristo podemos ter força nessas coisas. E quando vivemos isso, isso convence a vida das pessoas. Bem, Corrija-me se eu estiver errado. Sim, mas você estava falando sobre como lutou com sua fé, sendo quase apenas conhecimento e não realmente algo do coração. Como você resolveu isso? tem essa coisa graça e verdade que vemos na Bíblia. Se tivermos graça demais em nossas vidas, endossamos o pecado e permitimos que o pecado escorregue. Quando temos graça demais em nossas vidas, se nos vemos endossando o pecado de outras pessoas, provavelmente temos pecado em nossa própria vida que estamos endossando e deixando passar também. Mas se tivermos verdade demais, não só esmagamos as pessoas, mas esmagamos a nós mesmos. Então, qual é o equilíbrio? Amor. Era isso que me faltava. Então, todo o ano de 2023 da minha vida foi graça, 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 graça. Eu pensei: cara, o pecado não tem nada contra mim. E eu pensei muito pouco no diabo. C.S. Lewis diz: não pense muito pouco no diabo, mas também não pense demais no diabo. Eu pensei muito pouco nele. E então, quando Bryce tomou uma decisão imprudente, senti a maior vergonha e condenação que já senti na minha vida. E então, em 2024, era só conhecimento. Eu pensei: preciso ler livros o suficiente. Preciso ler a Bíblia o máximo que puder. Preciso estudar, estudar, estudar. E caímos nessa armadilha de ter que construir a minha torre de Babel para Deus, para o conhecer tão bem. Quando Jesus conhecia o Pai tão bem, apenas por se recolher a sós com Ele e orar: cara, meu Deus, eu te amo. Obrigado, meu Deus, por me dar esta vida, e comunicando-se com Ele e conversando com Ele. Amor. Porque quando temos amor, somos capazes de mostrar graça suficiente, mas também de dar a verdade nas situações. Então, isso é algo que estou aprendendo agora. Não é uma coisa ruim ler livros, não é uma coisa ruim aprender essas coisas, mas é meio que, antes de eu me tornar cristão, alguém me disse: cara, você só precisa de estrutura religiosa na sua vida e você ficará bem. Então eu procurei em todas as religiões fora do cristianismo. Nenhuma estrutura religiosa funcionou na minha vida, porque pensei comigo, se tem um buraco no coração e vivemos num mundo em pedaços e não consigo consertá-lo num mundo assim, como eu poderia atingir a perfeição? Impossível. Mas agora eu sou motivado pelo amor, porque a perfeição veio e me encontrou onde estou, e ele fez todo o trabalho. E por causa disso, posso ter graça pelas pessoas, sabendo que sou um cabeça dura, cometo erros estúpidos, ainda estou aprendendo. Mas posso ter verdade suficiente para dizer: ei, cara, se você continuar fazendo o que está fazendo, isso vai te matar física, emocional e espiritualmente. Não é bom. E assim, o equilíbrio entre muito saber ou muita graça é amor. E quando temos amor, Deus nos dá a sabedoria nessas circunstâncias. Meu melhor amigo é agnóstico, estamos constantemente debatendo, como sabemos que o Deus em que acredito é o Deus real e existente? Então, o que você tem a dizer sobre isso? O que devo dizer a ele? O amigo dele é agnóstico, quer saber o que falar. Agnosticismo não significa não crer em Deus, é só que você não sabe. Então, eu acho que a primeira coisa é que ele leia os evangelhos, que ele investigue por conta própria. Temos que ter a mente aberta para essas coisas. A segunda coisa que aprendi com a minha namorada. A minha namorada, quando ela está a passar por um momento difícil, eu gosto de tentar microgerir e lidar com a situação, dando-lhe todas as respostas possíveis para a sua situação.
E um dia ela me disse, Bryce, eu não quero as respostas neste momento, eu só quero que você seja o meu cobertor quentinho. E eu fiquei tipo, tá bom. E então eu me dei conta de que naqueles momentos a minha namorada precisava de conforto. E através do conforto e do amor, depois de um momento ela diria, ok, vamos conversar sobre isso. Então, às vezes, debater é legal e tudo. Mas percebo que muitas vezes, quando as pessoas debatem, elas não estão debatendo porque são de mente aberta. Elas estão debatendo porque estão tentando estufar o peito e mostrar. Eu sei mais sobre esse assunto do que você. Não estou dizendo que é isso que seu amigo está fazendo. Mas há algo bonito no amor de Cristo que atrai as pessoas para ele. A mente aberta através do seu amor e compaixão e suas conversas. Eu não sei como você aborda isso. Ele é um amigo próximo seu? Ele é meu melhor amigo, sim. Ok, então meu irmão consegue me irritar em 2 segundos. É super fácil com pessoas próximas a mim ficar frustrado facilmente. Isso me faz pensar, Deus, me dê força para ser gentil, bondoso, lento para falar, me deixe ouvir. Muitas vezes, como homens, não ouvimos muito. Então, precisamos aprender a ouvir. Então, dando a ele 2 alternativas. A primeira é ler por si mesmo. A segunda, vivenciando isso como eu disse ao meu irmão ali. A terceira, amando e confortando-o, sendo o cobertor quente. Fora dos debates, você o apoia em tempos de provação? Você está lá para ele quando ele precisa de um amigo? É o primeiro ombro em que ele pode se apoiar nos momentos difíceis? Essas coisas vão aproximá-lo. Tenho um amigo, o nome dele é Adam, 22, e tive uma conversa com ele, e ele não gosta de cristianismo. E ele me disse, ele falou, sabe de uma coisa? Eu não gosto muito desse Deus, mas lembro quando eu tinha 8 anos e meu pai foi preso, e eu e minha mãe estávamos super sozinhas. Havia uma igreja na esquina que veio até nós e nos serviu comida, e que nos amava, e que aparecia para nós. Mas cara, eu disse à minha mãe, tipo, ela podia conseguir isso numa liga de boliche. Eu disse, sério? Ela consegue isso numa liga de boliche? Porque esses cristãos nem te conhecem e estão aparecendo na sua casa e nem esperam nada em troca. Esse é o amor radical que Jesus oferece. Quando você oferece isso ao seu amigo, ele vai pensar, caramba, esse cara deve ser muito sério se está influenciando o meu melhor amigo. E se vocês são melhores amigos, ele provavelmente conhece muitos defeitos seus, conhece seu passado. Ele vê o que Cristo está fazendo no seu coração e vai pensar, poxa, esse cara deve ser autêntico. Preciso verificar eu mesmo. Essas são as opções que eu ofereceria. Meu melhor amigo me perguntou no sábado, como você sabe o que é um sinal de Deus e quando é do diabo? E como saber qual escolher? Como você sabe o que é um sinal de Deus e o que não é um sinal de Deus? Foi uma das primeiras perguntas que fiz a um mentor. Tive uma figura paterna na minha vida. E eu disse, Marcos, como sei se o que me está a ser oferecido é de Deus ou dos homens? Acredito que Deus nos fala de 4 formas diferentes. Através da sua palavra, através de sinais, através de pessoas e através dos nossos pensamentos. Deus nos falará pela sua palavra. Então Deus pode nos falar através de sinais. Agora, as pessoas sempre dizem, bem, Gideão mandou um velo. Não sei se vocês conhecem essa história, mas Gideão mandou um velo. Bem, as pessoas não entendem que Gideão fez isso em dúvida. Deus já havia falado com ele e ele fez isso em dúvida. Mas podemos orar por sinais. Através das pessoas. Deus pode usar pessoas para nos falar numa situação. E depois através dos nossos pensamentos. Se Jesus Cristo vive dentro de nós, ele consome os nossos pensamentos e emoções. Isso não significa que todo desejo seja para mim, mas Deus não vai nos chamar para fazer algo que nos afaste dele. Deus não vai nos chamar para fazer algo que nos leve ao pecado. Deus não vai nos chamar para algo, ou nos pedir para fazer algo que nos peça para nos afastar dele. Não importa o quão estranho pareça, se é de Deus, vai nos aproximar dele. É uma bela verdade para se guardar. Então temos que usar discernimento. Como eu disse antes, se tomamos uma decisão achando que Deus nos guia e ela é errada, há graça. Se tomamos uma decisão achando que Deus nos guia e ela é certa, construímos esse músculo e temos que continuar a construí-lo. Amém.